Fala galera, aqui é o Carlos Diamante, mais conhecido como Lalau. Hoje eu vou conversar sobre o meu patins predileto para patinação urbana, que é o Power Slide Next 3x110. Esse é um patins que eu uso bastante como modo de locomoção aqui em Tóquio, no Japão, onde eu moro. E esse modelo aqui, como eu disse, ele é o 3x110, mas também vem em modelos diferentes, mudando o tamanho da roda. Também ele é vendido por 4 de 80, 4 de 90, 3 de 100, esse que é o 3 de 110, e também tem o 3 de 125 milímetros. Eu estou falando do tamanho das rodas. Então eu vou conversar tudo a respeito desse patins, que você tem uma noção boa da qualidade dele, para que você saiba tudo antes de comprá-lo. Vamos começar com a bota interna. A bota interna é a MyFit Dual Size, MyFit Recall Dual Size. Recall porque ela tem uma espuma que, do jeito que a espuma ela é feita em várias camadas, ela pega o formato do seu pé mais fácil. Você pode fazer isso, acelerar o processo, colocando ele no forno e esquentando numa certa temperatura por um certo tempo, e colocando o seu pé de novo para poder ter esse formato do seu pé. Ou então você pode deixar com o tempo e ela vai pegando o formato do seu pé e moldando aqui dentro. Como eu disse, é uma espuma bem rígida, bem densa, e isso te dá uma possibilidade de ter um controle maior do patins. Por quê? Porque quando você tem qualquer parte do patins, quando ele é mais rígido, nesse caso a espuma é mais densa, você não está absorvendo nenhum tipo de energia. Você está só passando, ajuda a transferir energia, que eles falam que é Power Transfer. Power Transfer seria transferência de energia. Então, quando você dá um movimento no patins, essa energia não é absorvida pela espuma. Então, ajuda você a ter um controle maior do patins, esse Power Transfer dessa bota interna. Essa bota interna ela é dual size, como eu disse, dual size porque aqui na ponta ela é feita do tipo material que é neoprene, é elástico esse material, então faz com que você possa acomodar dois tamanhos diferentes do seu pé. Uma coisa que eu recomendo também é você medir o seu pé em centímetros, para que não tenha nenhum problema na hora de você comprar um patins que é da Europa ou dos Estados Unidos, porque acaba tendo um certo tipo de confusão nos tamanhos quando você vai comprar um patins que vem com numeração americana e outros patins que vêm com numeração europeia. É lógico que todos, né, têm uma numeração aqui em referência aos outros países. No entanto, você sabendo o tamanho do seu pé em centímetro, não tem como errar. Centímetro é igual no mundo inteiro. Então eu recomendo fazer isso. Então outra coisa que essa bota interna tem vamos dizer, ela vem com uma palmilha que não é muito grossa, ela é bem fina, mas tem uma modelagem aqui atrás que faz com que você faz com que seu calcanhar fica bem no lugar aqui, não deixando ele mover. No entanto, ela é bem fina. Uma coisa que aconteceu com essa bota interna foi que ela vem com as alças aqui, que não tem mais, porque eu usei para poder colocar o patins. Na hora que eu puxei, uma das alças arrebentou, então eu acabei cortando, tirando dos outros dois. Essas alças não são feitas para você colocar o patins no pé, elas são feitas para você carregar o patins. Então fica a dica aí, não puxe as alças da bota interna na hora de colocar o patins, se estiver muito apertado, porque ele vai arrebentar igual arrebentou aqui. A próxima parte do patins seria o cuff. O cuff, ele é um cuff bem rígido, um plástico bem rígido. Ele aqui atrás chamam de V-cuff. O V-cuff é quando tem essa parte mais reduzida aqui atrás, onde que vem o calcanhar, né? Parte de trás do pé. Para você ter um movimento melhor nas passadas e na hora de pular também. Te dá um movimento melhor. Como eu disse, é um cuff bem rígido, te dá um suporte te dá um suporte bem elevado aqui no pé, dá um suporte muito bom no seu calcanhar. Você tem a opção de mudar o tamanho, a altura, quer dizer, do cuff. O
porque esse é um cuff ajustável, então você pode mudar o tamanho dele aqui, desse parafuso. Tirando esse parafuso e mudando a peça de posição, você levanta ou abaixa o cuff, dando mais estabilidade para você, né? Mais suporte no seu calcanhar. Vamos passar para as presilhas agora. A presilha que tem aqui em cima no cuff, tem a proteção de presilha aqui também, é uma coisa muito boa que vem no cuff já embutido no cuff. É uma presilha de plástico comum, e como esse cuff ele é muito duro, se você prefere um pouco mais de suporte, eu acho que essa presilha não é ideal, porque quando você vai realmente fechar esse cuff aqui e bota pressão na presilha para poder fechar, como o cuff é muito duro, a presilha de plástico ela acaba dobrando e não parecendo que vai quebrar. Então eu tenho um certo receio de botar muita pressão nessa presilha aqui, senão ela vai quebrar mesmo. Então tomar cuidado com isso, porque ela não é de metal, ela é de plástico. E essa é a única parte ruim que eu consegui encontrar no Next, é a presilha do cuff. Porque a presilha daqui de baixo, que eu chamo de 45, né, ela é uma presilha muito boa, ela não tem problema nenhum com ela, muito bom de pregar o seu pé, né, a sola do seu pé na sola do patins, fazendo que você tenha um controle melhor do patins com isso, não deixando o seu calcanhar levantar. Então para esse tipo de patins, nessa altura de 110, por exemplo, até de 100, é essencial que você tenha essa presilha aqui de calcanhar, aqui, de 45 graus, para que você possa deixar o seu calcanhar bem firme no lugar. Então vamos passar agora pro shell, que é a parte de baixo, que é a bota. A bota ela é um plástico bem rígido também, bem parecido com o cuff. Se você tiver um pé um pouco mais largo, tem que tomar cuidado com isso, porque essa bota daqui é muito rígida e ela não vai ceder para os lados. Você vai ter um pouco de problema com isso, com pontos de pressões em alguns lugares vão ser difíceis de ser eliminados com o tempo. Alguns outros patins de plástico, que tem um plástico um pouquinho mais mole, quando você compra ele no começo, ele está um pouco duro em algum lugar, te dando algum ponto de pressão, você com o tempo você consegue, esses pontos de pressão acabam saindo, porque o plástico vai cedendo, mas depende do patins. Como eu disse, esse patins aqui é um patins rígido, então tem que tomar cuidado com isso, né? A parte do calcanhar dele ele é bem fina, bem justa, então isso é bom porque deixa o seu calcanhar preso no lugar, ajuda a deixar o seu calcanhar preso no lugar, é uma coisa muito boa. Ele vem com cadastros bem longos, que faz com que você possa ter a opção de entrelaçar eles aqui, usar os ilhóis que tem na bota interna. Eu faço isso porque, como eu disse, eu não consigo fechar o cuff todo por causa do problema da presilha, então eu acabo usando o cadastro da bota do shell, e passando pela bota interna também para dar esse suporte a mais, né? Para ter esse suporte a mais. A bota interna ela vem com vários furos, tanto no calcanhar, do lado e também até aqui embaixo. Ó. Vou tirar aqui. Embaixo também, não sei se dá para ver as rodas lá atrás, lá embaixo, para ventilar bastante, e é muito bom. E eu consigo ver a diferença, porque eu tenho alguns patins de Agreste, eles não são tão ventilados assim, você sente, né, que quando o patins está muito quente ou o seu pé está suando bastante. Isso daqui não, ajuda bastante essa ventilação do patins. No bico tem uma proteção que faz com que você não estrague bastante o bico, porque as pessoas que quando vai tentar slide e tal, e cai de lado e vai arrastando no mesmo lugar ao mesmo tempo, sempre vai arrastando no mesmo lugar, com o tempo você faz um buraco na bota, mas tem essa proteção que você pode trocar depois, a proteção do bico. Como eu disse, ela vem com essa palmilha também no shell. Essa palmilha ela tem um pouquinho de que eles chamam de heel lift, né? Que seria um shock absorber, porque ele é um pouco mais mole nessa parte daqui e é pregado nessa presilha, nessa palmilha que é bem fina. Então ela vem aqui dentro para ajudar a você ter um suporte, um choque absorve melhor. A base ela é da Trinity. Base Trinity significa que ela tem 3 pontos de montagem, 1, 2, 3,
sistema de parafuso aqui, então significa Trinity. É um sistema de montagem de base feita pela Power Slide, especificamente pela Power Slide. A vantagem dessa montagem Trinity é que elimina o parafuso que vinha aqui no meio na montagem clássica, que eles chamam, que é a montagem de 165 milímetros. 165 milímetros seria a distância entre o parafuso da frente e o parafuso de trás. Como é Trinity e não tem esse parafuso da frente, então esse parafuso da frente acaba atrapalhando na hora que você for desenhar a base, porque não tem que ficar preocupado com a segunda roda bater no parafuso. Então você pode abaixar um pouco mais a altura da base, e você abaixando um pouco mais, você tem um centro de cavidade melhor, mais baixo, está mais perto do chão, você tem um controle, uma estabilidade maior. E é muito importante para esse patins por causa das rodas que ele tem, 110 milímetros, as rodas são muito grandes, então tendo esse tipo de montagem aqui faz com que você fique mais perto do chão e ajuda você a ter uma estabilidade maior. Outra coisa também seria esses dois pontos que tem aqui, tem um ponto de suporte, dá um pouco mais de rigidez na hora da passada, na hora de você fazer curva, porque ao invés de ter só um ponto aqui no meio, você tem dois, né? Um aqui e outro aqui. E mais uma vez é o que eu disse, a parte do power transfer, né? Que seria essa transferência de energia vai ser melhor distribuída aqui, entendeu? Ao invés de tiver só um ponto no meio. Essa base ela é de alumínio, muito leve a base. Essa daqui, como eu disse, ela cabe só 3 de 110. Tenho quase certeza que só cabe 3 de 110. Você pode colocar 3 de 100 também. Os parafusos que vem nela são parafusos que só tem um lado, do outro lado não tem porca, ou fêmea e macho, seria só de um lado, seria só o macho. Ela é diretamente, a rosca vai diretamente na base, então facilita bastante quando você desmontar o patins, tirar as rodas e colocar as rodas. É muito importante. Eu adoro esse tipo de sistema, né? Gostaria que todas as bases viessem com isso, só que só base de ferro tem isso, né? Tem essa possibilidade, né? Então é uma base que eu gosto bastante, porque ela possibilita esse controle e essa estabilidade melhor no patins, né? As rodas que vem nele, as rodas da Power Slide também, Spinner. Essas rodas são tamanho de 110 e de aderência de 88 de aderência. É umas rodas que são com formato de bullet, um formato mais, vamos dizer assim, afinado aqui em cima, para que você tenha um controle melhor nas curvas, né? Você pode deitar onde você pega mais aderência. Quando você está em pé, ela está na parte mais fina da roda, você pega mais velocidade. Então você tem menos aderência, então você tem mais velocidade. Quando você faz a curva, você tem mais aderência, então você tem um controle maior. Quando você deita o patins, você tem mais aderência, então você tem melhor, né? Pega mais aderência nas passadas ou nas curvas. Então é um formato de roda que eu gosto bastante. A dureza 88 é um pouco dura para urban, mas eu prefiro essas rodas mais duras, porque quando a roda é mais dura, principalmente ela pega velocidade, ela acumula velocidade bem melhor do que a de 88, de 85 por exemplo. 85 é uma roda um pouco mais macia, ela não vai correr tanto. A de 85 vai te dar um conforto maior, dependendo do tipo de asfalto que você vai estar andando. No entanto, como ela é um pouco mais macia, ela vai ter mais aderência no chão e não vai ser tão rápida igual a de 88. 88 ela vai ser mais rápida, vai durar mais, e dependendo da qualidade da rodinha, do uretano, você continua tendo um certo tipo de aderência também nas curvas. Então eu prefiro essa aí. E para slide também é bem melhor, 88, né? Ela vai deslizar melhor por causa dessa dureza. Os rolamentos que vem nele é o rolamento Wicked, a Back 9, rolamento de alta qualidade. De alta qualidade também, o Wicked é uma marca muito boa, também feita pela Power Slide. Lembrando que as rodas, a base, a bota interna, tudo é feito pela Power Slide. Você pode comprar separado, né, obviamente, mas é tudo feito pela Power Slide.
Então esse é um patins que eu recomendo muito para urban, porque por causa do tamanho das rodas, elas sendo 110, ela tem uma velocidade maior e também tem um cúmulo de velocidade melhor, né, com esse tamanho dessas rodas. E sendo de 3, né, só 3 rodas, você possibilita ter um wheelbase mais curto. O wheelbase seria a distância entre a rodinha 1 e a rodinha 3. Seria o wheelbase, né? Então essa distância ela fica exatamente debaixo do seu pé. Porque se fosse 4 rodas de 110, as rodas saem muito para fora e você tem aquela sensação de estar preso no chão, né? Porque o wheelbase seria muito largo. Então esse tipo de wheelbase mais curto, você tem uma mobilidade muito boa e que é perfeito para urban, né? Quando você não sabe se vai ter que desviar de um carro, de uma pessoa. Então por isso que eu gosto bastante desse wheelbase junto com o tamanho dessa roda, que vai te deixar você ter um acúmulo de velocidade melhor. Quando você nas passadas, você vai ter que vamos dizer, ter muito esforço para poder manter a velocidade. A partir do momento que você atinge um certo tipo de velocidade, ele vai mantendo essa velocidade por causa do tamanho das rodinhas e por causa da dureza também. E esse é um patins que eu gosto muito, eu uso bastante ele aqui. Sempre estou usando ele para meio de locomoção. E recomendo demais. Tá aí, Power Slide Next Black Core 3 por 110. Patins Urban. Valeu.